Vikings Valhalla é o mais novo sucesso da Netflix. E vocês, heróis, assistiram aí? Querem saber o que essa série tem a ver com a história? Será que é real? Será que não é real? Segue aí com a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Valeu? Alô, meus heróis! Você que é fã de Vikings, que estava órfão aí dessa série, vou dizer uma coisa, uma boa notícia para você, tá? Você que deixou de ver depois que o Ragnar morreu e achou que ficou chato depois, volta a ver. Vikings Valhalla é muito bom e lembra dos tempos bons da série Vikings, cara. Vai ver que vale a pena, passa rapidinho, são só 8 episódios. Tu vai ver numa boa e vai ficar já desejando a segunda temporada, tenho certeza, tá? Você vai ver que os criadores, Michael Hirst, né, o pessoal que criou a série, eles assim, estão dando tudo de si e ficou muito mais interessante da forma que tá do que se apegando aos filhos do Ragnar. Graças a Deus, apesar do Bjorn ser maneiro e tal, o Ivar uma coisa ou outra, mas a saga tava chata, né? A verdade é essa. E aí, cara, o que acontece? Ele agora trouxe uma série de personagens novos. Foi ótimo ter avançado 100 anos no tempo, porque ele foi para uma era, assim, no final dos Vikings, né? Muito interessante, que a gente vai ver personagens maneiraços aparecendo aí. De cara, para mim, o que teve mais destaque é o rei Canute, tá? E eu vou falar um pouquinho da história. A gente está no século X, uma virada aí importante, 901 até 1000, ano 1000. Cara, a gente está tendo muitas mudanças, tanto nos Vikings, né, que eles estão começando a unificar os reinos, Dinamarca, Noruega, Suécia, a região da Escandinávia toda, né? Então os povos começam a se unificar. Curiosamente, eles nunca se chamaram de Vikings, tá? Nunca se chamaram, essa coisa da série, nós somos Vikings. Não, eles não se viam assim. Assim como os gregos também nunca se chamaram gregos. Sempre outro povo que invade, ou povos que vêm depois e que falam dessa forma para unificar esses povos que tinham costumes parecidos. Então, primeiro ponto. Então, eles estão começando a se unificar territorialmente, os reinos se unem, Dinamarca, Noruega e tal. Enquanto no cristianismo, isso também a gente está vendo lá o feudalismo, né, todo fragmentado, senhores feudais, tudo muito ruralizado, e só a igreja era uma grande instituição de poder. Mas nesse século X especificamente, os nobres cristãos eles estão tomando o poder da igreja, estão pegando cargos da igreja, está tendo muita corrupção do clero, tem papas aparecendo aí indicados completamente pela nobreza, a gente tem uma virada grande, e no século seguinte, com muita coisa começa a acontecer, no século XI, né? São as cruzadas, a gente vai ter a ação da igreja combatendo os hereges cada vez maior, a Guerra Santa, então tem muita coisa, a gente está numa virada importante da história medieval aí, e a série Vikings, acredito que pode pegar essa guinada e pode ficar interessante. Mas até acho que talvez nem chegue nisso, porque não precisa. Porque só agora a gente tem bastante conflito pela frente. Vocês gostam de conflito? Fala aí. Porrada, quero porrada grande. Tudo bem, você é contra a guerra hoje, Ucrânia, Rússia, concordo. Mas, cara, quando se fala de história, e Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, vocês sempre adoram, né? Quando fala de cruzadas, Guerra Santa, o pessoal geralmente gosta de acompanhar. E aqui não é muito diferente, as guerras entre os povos vikings. O mais importante, acho que o personagem mais legal, mais bacana aí foi o Rei Canute, pra mim, tá? Na tradução é Rei Canuto. Nossa, que horrível. Canuto II, ele foi rei da Dinamarca. E ele unificou, assim, a grande coisa dele na história, e que tá fazendo na série, parece, né? Ele cria o Império do Mar do Norte. É muito maneiro, cara. O cara dominou a Dinamarca, Noruega e Inglaterra. E ele meio que fez uma mistura, um sincretismo entre a cultura inglesa e a cultura viking, né? Muito interessante, assim, o que ele faz. Ele vira católico, ele se converte ao catolicismo. Talvez isso tenha sido spoiler da série, não sei. Brincalhão. Isso é um fanfarrão! Ele se converte ao catolicismo e ele mistura os costumes vikings, né? Do seu bisavô Gron, que era lá da cultura nórdica bem raiz, né? Ele mistura um pouco desses costumes com costumes ingleses, mas ele adorava a Inglaterra, ele era muito anglófilo, que é a palavra que fala. O pai dele, por exemplo, Orkbeard, que aparece na série, cara, é interessante, o pai dele teve uma guerra civil com o avô dele. Caraca, gente, muito sinistro. Na época você tinha guerra de família, assim, tá? Mas era guerra civil geral que aconteceu lá na região da Dinamarca. Tá? O irmão do Canute, Harald, também é outro que era bem sinistro. Agora, o Canute em si já é um cara muito sinistro. Ele, por exemplo, teve uma guerra, que ele foi, na primeira invasão que ele foi à Inglaterra, ele perdeu, mas no meio de um conflito final, no desespero, ele sequestrou um monte de prisioneiros,
e ele arrancou as orelhas e o nariz da galera. Então o Canute, ó, tem até um potencial para fazer ações bem cruéis nessa série. Você já viu isso na primeira temporada. E aí pode ser que na segunda temporada, terceira, eles até vilanizem o Canute. É nada impossível, né? Já que eu falei de família, vamos falar aqui do rei Harold Bluetooth, que é o avô do rei Canute. Ele foi um cara que tentou unificar, né, a região da Dinamarca, Noruega, talvez a Suécia, e não teve tanto êxito, mas ele tentou. E aí a tecnologia Bluetooth é muito inspirada nele. Ele tinha dentes azuis, né, por isso Bluetooth. Ele tinha algum processo, alguma coisa que ele mascava e que deixava o dente mais azulado. E aí a tecnologia Bluetooth que surgiu na Suécia e em outros países da região da Escandinávia, ela veio com o propósito de unir, entendeu? Por isso a conexão aí com Harold Bluetooth, eles deram o nome em homenagem a ele. Pô, interessante, né? Curiosidade que você não sabia, você não estava ligado nisso, tenho certeza. Realmente. Bom, outra coisa que você viu na série é o reinado duplo dele com o rei Edmund, né? Filho do rei Ethelred, que é verdade. Rei Ethelred, que foi aquele que massacrou os vikings. Caraca, muito sinistro. Ele realmente tinha dado uma ordem de massacre aos vikings, como a série mostra, numa noite santa, numa noite de festejos. Os vikings, de fato, que estavam residindo na Inglaterra tinham sido expulsos, né? Muitos mortos pelo rei. E o que gerou a invasão viking, a segunda invasão viking na Inglaterra, que acabou dominando, né, desse período. Então, nesse governo duplo dele com o rei Edmund, não deu muito tempo não, o rei Edmund ficou governando só o Essex, só a região do reinado dele mesmo, e a Inglaterra toda ficou com Canute, mas em 2-3 semanas o rei Edmund morre. A série mostra isso também, potencial spoiler para você que está vendo o vídeo. Outra coisa interessante, a rainha Emma, que aparece na série, ela realmente foi esposa do Canute, e eles tiveram um casamento célebre, muito importante, muito impactante, tá? Muito legal que eles foram bons aliados. A rainha Emma, que era da Normandia, e a rainha da Inglaterra. Então, Canute e Emma, dupla que funciona na série e funcionou também na vida real. Outra coisa importante, quando Canute assumiu o trono da Inglaterra, ele conseguiu impedir os saques vikings, tá? Claro, muitos saqueadores tentaram ir, mas ele teve uma ideia. Ele começou a pagar os vikings para evitar as invasões. Ó, esperto, rei Canute. Uma coisa, por exemplo, foi quando vikings desempregados em massa começaram a querer invadir a Inglaterra, ele pagou, cara, é estimado, tá, gente? Não pode ter certeza, mas cerca de 30 mil quilos de prata para poder impedir a invasão. Meu irmão, é muita prata, é muita coisa, cara. Porra! Tudo isso? Rei Canute foi um excelente estadista, governou bem, e ó, spoiler da série futura, provavelmente. Ele derrotou o rei Olaf da Noruega, cara, incrível. E assim, eu acho que a série vai mostrar isso. Se você ver aí a temporada toda, vai perceber. Segunda temporada talvez já indique um pouco mais esse conflito do rei Olaf contra o rei Canute, que tá por vir aí. Cara, outro personagem interessante que a gente conhece pouco ainda na série, né, é o Leif Erikson, que é o groenlandês, né, Greenlander, como eles chamam. Ele foi um grande navegador viking e é tido por muitos historiadores como o primeiro viking e primeira pessoa da Europa a chegar na América. Chegou na região do Canadá por volta aí também do século X. Ele foi um grande navegador, mas na série eles já botaram o filho do Ragnar, o Uber, no caso. O Uber chegou na América antes, né, na série. Então não sei como é que eles vão fazer com o Leif Erikson, se vão mostrar ele chegando na América ou não. Tá? Mas ele foi o desbravador que chegou lá e ele provavelmente vai navegar bastante. A irmã dele, a Freydis, já não temos tanta certeza exata da história dela, que ela é tida como guerreira, né, épica e tal, mas a gente não tem uma materialidade da existência dela. Mas é possível que tenha existido como grande guerreira nórdica também. A Freydis, ela está presente também na literatura que pode ser assim mais lendária, a gente não tem tanta certeza. Agora, um que a gente tem certeza é o Harald Sigurdsson, que é descendente do Harald Finehair, tá? É um dos protagonistas aí da série. Você lembra do Finehair lá do Vikings, normal. O Harald Sigurdsson, ele é irmão do Olaf, que eu falei aqui, que eu mencionei, e ele, cara, desculpa lamentar quem é fã dele, mas ele não vira rei da Noruega. E não vai ganhar essa coroa. Ah, não, sério? Ele vira, na verdade, um navegante, ele é explorador. Talvez ele e o Leif, então, saiam por aí de barquinho, pode ser. Talvez seja isso. Mas ele é conhecido como o último viking. E a morte dele é tida como a morte do povo da cultura viking, né? Nessa altura, a maior parte dos vikings já estava totalmente cristianizado e já estava aderindo à cultura cristã. Então, assim, a gente vai dizer que a morte do Harald Sigurdsson, apesar dele também ser cristão,
representa a morte do povo viking. É isso que muita gente considera, muitos historiadores pensam. Bom, galera, era só essas entradinhas hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês gostem. Se vocês quiserem, eu faço mais vídeos desse assunto, tá? Ou de outros assuntos envolvendo história. Galera, curta o nosso canal, comente, compartilhe esse vídeo. E outra coisa, vá assistir Vikings Valhalla, porque pra mim sei lá, 4 almofadas e meio de 5, tá? Minha nota aí. Vai assistir que é muito bom, você tá perdendo tempo de não ver. Valeu, obrigado aí, valeu meus heróis, tamo juntos!